Existe um instante muito específico na vida em que o silêncio pesa mais do que o barulho. O coração pressente perigo mesmo quando tudo parece normal, e a alma sente que precisa de algo além de explicações humanas. Talvez você conheça esse instante. Ele surge quando você fecha a porta à noite e sente um arrepio sem saber por quê. Quando acorda de madrugada com o coração acelerado, ou quando percebe que certas coisas simplesmente não avançam, como se algo estivesse te desviando de um caminho invisível. Este vídeo nasce exatamente nesse ponto sensível da existência, onde a razão já não basta e a fé começa a sussurrar que existe uma proteção que não se vê, mas que age com precisão absoluta. Nada do que você viveu até aqui foi aleatório. Nem mesmo os sustos, os atrasos, as perdas aparentes ou as mudanças inesperadas. A proteção espiritual não se manifesta apenas quando o perigo aparece claramente diante dos olhos. Na maioria das vezes, ela atua antes, desviando você de ambientes, pessoas, decisões e situações que poderiam ferir profundamente sua vida. Existem livramentos que não vêm com aplausos, mas com portas fechadas, planos frustrados e caminhos interrompidos. E é justamente aí que muitos se confundem, achando que estão sendo abandonados, quando na verdade estão sendo guardados. Enquanto você luta para entender o porquê de certas coisas não terem acontecido, uma força invisível trabalha silenciosamente para preservar sua história, sua fé e até o seu futuro. O que parece atraso pode ser escudo. O que parece perda pode ser proteção. Talvez hoje você esteja aqui porque algo dentro de você pede segurança, descanso e clareza espiritual. Talvez você esteja cansado de sentir medo sem saber explicar, de carregar uma sensação constante de alerta, como se algo pudesse dar errado a qualquer momento. Esta mensagem não chega para alimentar temor, mas para revelar uma verdade libertadora. Você não está exposto como imagina. Existe uma cobertura espiritual que te acompanha, mesmo quando sua fé oscila, mesmo quando suas orações são silenciosas, mesmo quando você se sente fraco. Ao compreender isso, algo se reorganiza por dentro. O coração encontra abrigo, a mente desacelera e a alma volta a respirar em paz. Hoje você vai entender que muitos dos livramentos da sua vida já aconteceram antes mesmo de você perceber que estava em perigo. Antes de avançarmos, peço humildemente, considere se inscrever no canal, ative o sino e deixe nos comentários apenas uma palavra, que represente o que você mais deseja neste momento: proteção, livramento, paz ou força. Esse gesto simples também é um posicionamento espiritual. Quando falamos sobre proteção espiritual, muitas pessoas imaginam algo distante, reservado apenas para momentos extremos ou situações fora do comum. Mas a verdade é que ela se manifesta de forma contínua nos detalhes mais simples da rotina, nos pequenos desvios que mudam grandes destinos. Há decisões que você não tomou porque algo dentro de você hesitou. Encontros que não aconteceram porque um atraso inesperado surgiu. Palavras que não foram ditas porque o silêncio pareceu mais forte. Tudo isso faz parte de um cuidado que age antes do perigo se revelar. A proteção espiritual não entra em cena apenas quando o problema aparece. Ela se antecipa, se posiciona e trabalha no invisível, garantindo que certos males nem cheguem perto de você. É por isso que muitas vezes você não percebe o livramento, porque ele acontece no campo do que nunca ocorreu. Existe uma lógica espiritual que foge da compreensão imediata. Enquanto a mente humana busca explicações rápidas, a espiritualidade trabalha com visão ampla, enxergando consequências que ainda não existem no presente. Por isso, aquilo que hoje parece frustração pode ser exatamente o que preserva sua paz amanhã. Quantas vezes você insistiu em algo com toda a força e ainda assim foi impedido de avançar?
Quantas vezes um plano caiu por terra sem aviso, deixando apenas a sensação de vazio e decepção? O tempo revela que muitos desses episódios eram, na verdade, livramentos cuidadosamente preparados. A proteção espiritual não remove todos os desafios, mas impede que você seja destruído por eles. Ela não anula a caminhada, mas fortalece seus passos para que você atravesse o caminho com segurança. Talvez você esteja vivendo um momento em que sente que precisa de proteção urgente. Uma fase em que tudo parece instável, emoções oscilam, pensamentos se confundem e o medo encontra espaço para crescer. Nessas horas, é comum acreditar que algo está errado espiritualmente, que você está desamparado. Mas essa sensação, na maioria das vezes, não indica a ausência de cuidado, e sim um chamado para fortalecer sua consciência espiritual. Quanto mais sensível você se torna às batalhas invisíveis, mais percebe a necessidade de se alinhar com aquilo que te guarda. A proteção espiritual não se perde facilmente, mas pode ser ignorada quando a mente está dominada pelo medo. Há um ponto importante que poucos percebem. Proteção espiritual também envolve livramento de pessoas, ambientes e vínculos que drenam sua energia, enfraquecem sua fé e distorcem sua visão. Nem todo afastamento é rejeição, nem toda solidão é abandono. Existem separações necessárias para preservar sua integridade emocional e espiritual. Às vezes, o livramento não vem na forma de algo que chega, mas de algo que sai. Pessoas que se afastam, conversas que cessam, caminhos que se fecham. Tudo isso pode ser um movimento silencioso de proteção. Quando você entende isso, deixa de lutar contra certos encerramentos e passa a confiar que eles cumprem um propósito maior. Ao longo da vida, muitos sinais são enviados, mas nem sempre interpretados corretamente. Um incômodo persistente, uma inquietação sem motivo aparente, um alerta interno que surge sem explicação lógica. Esses sinais não devem ser ignorados. Eles fazem parte da linguagem da proteção espiritual, uma comunicação sutil que orienta, alerta e direciona. Quando você aprende a respeitar esses sinais, começa a caminhar com mais segurança. Não se trata de viver com medo, mas com discernimento. A fé não elimina a prudência, ela a aprimora. Quanto mais alinhado você está espiritualmente, mais sensível se torna às direções que preservam sua vida. Talvez agora você esteja se lembrando de situações específicas em que algo deu errado, mas depois se mostrou um livramento. Talvez esteja conectando pontos que antes pareciam desconexos. Essa compreensão não vem para trazer arrependimento, mas gratidão. Gratidão por tudo aquilo que não aconteceu, por tudo que foi evitado e por tudo que foi silenciosamente protegido. A espiritualidade trabalha com amor preventivo, não apenas com intervenções emergenciais. Ela constrói muros invisíveis ao redor da sua história, garantindo que nem tudo tenha acesso à sua vida. Enquanto você absorve essas palavras, permita que elas reorganizem sua percepção. A proteção espiritual não é frágil, não é limitada e não depende da perfeição humana. Ela permanece ativa, mesmo quando você se sente fraco, confuso ou cansado. O que muda é a forma como você se relaciona com ela. Quando você confia, descansa. Quando descansa, fortalece a fé. E quando a fé se fortalece, o medo perde espaço. Esse ciclo transforma não apenas sua espiritualidade, mas sua forma de viver. Antes de continuarmos, escreva nos comentários uma palavra que represente aquilo que você sente agora. Confiança, alívio, esperança ou gratidão. Em algum momento da caminhada, quase todos enfrentam a sensação de que algo está tentando atravessar sua paz. Não é um perigo evidente, mas uma pressão invisível que pesa sobre a mente e o coração. É nesse ponto
que muitos começam a duvidar da própria proteção espiritual, acreditando que se ela existisse de verdade, o medo não apareceria. Mas a presença do medo não é sinal de ausência de proteção, e sim de que existe algo valioso sendo guardado. Quanto maior o propósito, maior a necessidade de proteção. A espiritualidade não remove automaticamente os alertas, ela os transforma em instrumentos de vigilância e discernimento. Há pessoas que só reconhecem o livramento quando olham para trás, quando percebem que insistiram em caminhos que poderiam ter causado dores profundas, mas foram impedidas de avançar, quando entendem que aquela escolha que não se concretizou teria trazido consequências difíceis de reparar. A proteção espiritual não anula o livre-arbítrio, mas cria limites invisíveis para impedir que certas decisões ultrapassem pontos de não retorno. É como uma cerca silenciosa, que impede quedas fatais mesmo quando você não percebe sua existência. Essa é uma das formas mais puras de cuidado. Proteger sem humilhar, corrigir sem expor, guardar sem controlar. Muitos acreditam que proteção espiritual significa ausência de problemas, mas isso é um equívoco comum. Na prática, ela se manifesta como força para atravessar os problemas sem perder a essência. Há livramentos que não evitam a batalha, mas garantem que você não seja destruído por ela. Em meio ao caos, algo dentro de você permanece de pé. Mesmo cansado, você segue. Mesmo ferido, você não desiste. Essa resistência interior não nasce do acaso, mas de uma presença que sustenta quando tudo parece desmoronar. É por isso que, apesar das dificuldades, você ainda está aqui respirando, acreditando, buscando sentido. Existe também um tipo de livramento que age diretamente nos pensamentos. Ideias destrutivas que não prosperam, impulsos que são interrompidos, decisões precipitadas que não se concretizam. Quantas vezes você quase disse algo que destruiria uma relação, mas foi contido por um silêncio inesperado? Quantas vezes quase tomou uma atitude movida pela dor, mas algo te fez parar? Esses momentos não são fraqueza, são proteção. A espiritualidade atua como um filtro, impedindo que tudo o que surge na mente se transforme em ação. Isso preserva sua história, sua dignidade e seu futuro. À medida que você se torna mais consciente dessa proteção, algo muda na forma como enfrenta a vida. Você deixa de reagir impulsivamente e passa a agir com mais calma. O desespero dá lugar ao discernimento e a pressa cede espaço à confiança. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você entende que não está sozinho no processo. Essa compreensão não elimina os desafios, mas muda completamente a maneira como você se posiciona diante deles. A fé amadurece quando você percebe que nem todo silêncio é abandono e nem toda espera é atraso. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que não entende, uma fase em que as respostas parecem distantes. Permita-se considerar que, mesmo sem clareza total, existe um cuidado ativo envolvendo sua vida. A proteção espiritual não exige que você compreenda tudo, apenas que confie o suficiente para não desistir. Essa confiança não é passiva. Ela é uma escolha diária de permanecer firme, mesmo quando a visão está limitada. E é nesse espaço de confiança que muitos livramentos continuam acontecendo silenciosamente ao seu favor. Se essas palavras tocaram seu coração, escreva nos comentários uma palavra que represente aquilo que você sente neste momento: segurança, fé, fortalecimento ou paz. Existe um momento decisivo na jornada espiritual em que a pessoa percebe que não precisa enxergar o perigo para estar protegida. Esse entendimento muda tudo. Até então, muitos vivem tentando antecipar problemas, controlar situações e prever riscos, como se a segurança dependesse apenas da vigilância humana.
Mas a proteção espiritual atua em uma dimensão onde os olhos não alcançam e a lógica não governa. Ela trabalha no tempo certo, do jeito certo, mesmo quando você está distraído, cansado ou emocionalmente fragilizado. É por isso que muitas vezes você só entende o livramento depois que o perigo já passou. A proteção não pede permissão para agir, ela simplesmente age. Há situações em que você sente vontade de desistir, de baixar a guarda, de acreditar que não vale mais a pena insistir. Curiosamente, é exatamente nesses momentos que a proteção espiritual costuma se intensificar, não como um espetáculo visível, mas como uma sustentação silenciosa. Você continua caminhando mesmo sem força, continua acreditando mesmo sem respostas, continua resistindo mesmo sem entender o motivo. Essa capacidade de permanecer não nasce da teimosia, mas de algo maior que te sustenta por dentro. Quando tudo indicaria queda, você se mantém de pé. Isso também é livramento. Muitos livramentos acontecem no campo emocional. Relações que não avançam, vínculos que se rompem, expectativas que não se concretizam. Na hora a dor parece injusta, o coração se fecha e a mente questiona. Mas com o tempo fica claro que certas conexões não poderiam continuar sem causar danos profundos. A proteção espiritual também preserva você de vínculos que enfraquecem sua identidade, sua fé e sua paz. Nem todo afastamento é perda. Alguns são resgates silenciosos daquilo que você poderia ter se tornado se tivesse permanecido onde não era seguro para sua alma. Existe ainda um aspecto pouco falado da proteção espiritual. Ela não apenas afasta o mal, mas fortalece o bem dentro de você. Quanto mais você é protegido, mais amadurece espiritualmente. A fé deixa de ser frágil, dependente de sinais constantes e passa a ser firme, enraizada. Você aprende a confiar mesmo sem garantias visíveis. Aprende a esperar sem se desesperar. Aprende a seguir mesmo quando o caminho parece incerto. Essa maturidade espiritual é por si só um grande livramento, pois impede que você seja dominado pelo medo, pela ansiedade ou pelo desespero. Talvez você esteja em uma fase em que tudo parece lento, em que nada acontece no ritmo que você gostaria. Saiba que a proteção espiritual também atua no tempo. Às vezes o livramento é não chegar cedo demais a um lugar que ainda não está preparado para você. Outras vezes é não permanecer onde o ciclo já se encerrou. O tempo espiritual não segue a urgência humana, ele segue a sabedoria. E confiar nesse tempo é uma das maiores provas de fé. Quando você entende isso, a espera deixa de ser castigo e passa a ser cuidado. Enquanto você ouve essas palavras, permita-se refletir sobre quantas vezes você foi preservado sem perceber. Quantas decisões não tomadas evitaram dores profundas. Quantas mudanças inesperadas salvaram você de caminhos difíceis. A proteção espiritual não é algo frágil que pode ser facilmente rompido. Ela envolve guarda e direciona, mesmo quando você não se sente digno ou preparado. Esse cuidado não depende da sua força, mas da constância de uma presença que não falha. Se esse entendimento trouxe clareza ao seu coração, escreva nos comentários uma palavra que represente o que você sente agora. Confiança, descanso, esperança ou fé renovada. Chega um ponto em que a alma começa a perceber que sobreviver não foi apenas sorte. Há pessoas que passaram por situações semelhantes às suas e não conseguiram permanecer de pé. Mas algo foi diferente com você. Não porque você seja melhor, mais forte ou mais preparado, mas porque houve proteção onde você nem imaginava que precisava. O livramento muitas vezes não está em escapar da dor, mas em não permitir que ela destrua quem você é. Você pode ter sido ferido, mas não foi anulado. Pode ter sido abalado, mas não foi quebrado.
Isso revela um cuidado que vai além do visível. A proteção espiritual também se manifesta quando você recebe força para continuar acreditando, mesmo depois de decepções profundas. Quando algo falha repetidamente, o coração tende a endurecer, a fé se fragiliza e a esperança parece ingênua. Ainda assim, algo dentro de você insiste em não desistir por completo. Essa insistência não é teimosia, é sustento espiritual. É como se mesmo em meio ao cansaço, houvesse uma mão invisível impedindo você de abandonar totalmente sua confiança. Muitos livramentos acontecem exatamente aí, quando você não perde a fé, mesmo sem entender os caminhos. Há também livramentos que acontecem por meio de limites, portas que não se abrem, oportunidades que não se concretizam, respostas que nunca chegam. O silêncio, nesse caso, não é castigo, é proteção. Algumas respostas, se viessem cedo demais, poderiam levar você a decisões precipitadas. Algumas oportunidades, se aceitas no momento errado, poderiam custar sua paz, sua família ou sua fé. A proteção espiritual não atende todos os desejos, mas preserva o que é essencial. Ela escolhe proteger sua essência, mesmo que isso frustre expectativas momentâneas. Talvez você esteja atravessando um período em que sente que precisa de livramento urgente. Algo que te assusta, te pressiona ou te tira o sono. É importante entender que a proteção espiritual não funciona como um botão de emergência acionado apenas em crises extremas. Ela é contínua, constante e estratégica. Mesmo agora, enquanto você escuta estas palavras, há coisas sendo organizadas, desviadas e alinhadas a seu favor. Nem tudo que ameaça sua paz chega até você. Nem tudo que tenta te atingir contra acesso. Isso não é coincidência, é cuidado. Quando você começa a reconhecer esses movimentos, a postura interior muda. Você passa a vigiar mais seus pensamentos, a escolher melhor suas palavras, a respeitar seus limites emocionais e espirituais. Não por medo, mas por sabedoria. A proteção espiritual também ensina a se proteger. Ela desperta discernimento para evitar ambientes, conversas e decisões que enfraquecem sua fé. Com o tempo, você percebe que não precisa enfrentar tudo, nem provar nada a ninguém. Preservar-se também é uma forma de livramento. Talvez hoje você esteja sendo convidado a confiar mais e a lutar menos contra aquilo que não depende de você. A proteção espiritual não exige controle absoluto. Ela pede entrega consciente. Quando você solta o peso da tentativa de controlar tudo, abre espaço para que o cuidado divino atue com mais liberdade. Isso não te torna passivo, te torna alinhado. Alinhado com um fluxo de cuidado que já existe, mas que muitas vezes é bloqueado pela ansiedade e pelo medo. Se neste momento você sente que algo dentro de você está sendo acalmado, escreva nos comentários uma palavra que represente esse sentimento. Descanso, entrega, proteção ou confiança. Talvez a maior conclusão que você possa levar deste momento seja a compreensão de que proteção espiritual não é ausência de luta, mas presença constante em meio a ela. Você não foi poupado de tudo, mas foi sustentado em tudo o que precisou enfrentar. E isso muda completamente a forma de olhar para a própria história. O que antes parecia apenas dor começa a revelar propósito. O que parecia atraso começa a mostrar cuidado. E o que parecia abandono se revela como silêncio estratégico. Há coisas que só não aconteceram porque você foi protegido mesmo sem perceber. Quando você entende isso, o medo perde parte da força. Ele ainda tenta aparecer, ainda sussurra cenários negativos, mas já não governa suas decisões. A consciência de que existe um cuidado que te antecede traz descanso ao coração. Você passa a caminhar com mais cautela, mas também com mais confiança. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança amadurecida, que sabe que nem tudo depende da sua força, da sua inteligência
ou do seu esforço. Há livramentos que acontecem justamente quando você reconhece seus limites e permite ser cuidado. A proteção espiritual também te ensina algo profundo sobre o tempo. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem toda a resposta precisa chegar imediatamente. Algumas batalhas são vencidas com espera, outras com silêncio, outras simplesmente com perseverança. E enquanto você espera, algo dentro de você está sendo fortalecido. A fé se aprofunda, a sensibilidade aumenta e a dependência saudável se estabelece. Isso é crescimento espiritual. Isso é amadurecimento. Isso é livramento em forma de processo. Para concluir, leve consigo essa verdade simples, mas poderosa. Você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, mesmo quando tudo parece confuso, existe proteção atuando. E essa proteção não falha, não se distrai e não se esgota. Ela te guarda, te direciona e te prepara para continuar. E aqui vai um convite discreto, mas importante. Se você sente que essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal Um Salto de Fé, recebendo conforto, motivação e esperança. Deixe seu comentário contando qual parte dessa reflexão mais tocou sua alma. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem força também. E se achar que alguém precisa ouvir essas palavras hoje, compartilhe o vídeo. Não se trata apenas de números ou inscritos. Trata-se de criar um espaço de fé, acolhimento e crescimento espiritual, onde cada pessoa que assiste possa se sentir abraçada e fortalecida. Antes de encerrar, respire fundo e repita mentalmente: mesmo no silêncio, Deus trabalha em mim. Mesmo na espera, minha fé se fortalece. Mesmo na dificuldade, a esperança não me abandona. E assim, mesmo quando o mundo parece pesado, você pode caminhar com coragem e com fé, sabendo que Deus está transformando cada instante da sua história em algo grandioso. Obrigado por permanecer até aqui. Continue firme, continue confiando, continue crescendo e lembre-se, o melhor ainda está por vir. Um abraço forte. Nos vemos no próximo vídeo.